duas doenças. Epilepsia é uma doença, obsessão, uma doença. Fatos que hoje, como espíritas, entendemos que a doença é o afastamento da criatura do Criador. Mas esse afastamento é unilateral. Na realidade, o que esses estudos nos permitem é ver a doença sob um prisma diferente. A doença é a presença de Deus em nós. A doença é Deus entrando de forma sensível, objetiva, sem um critério de certeza ainda, dominando a nossa marcha em direção oposta a Ele, fazendo-nos voltar e caminhar de volta para os seus braços. Esse estudo, como os demais que temos visto, tem nos permitido, portanto, ver a beleza da criação, a grandeza da misericórdia do Pai e a certeza de que estamos fadados à paz. Mas por que estudar epilepsia? Esse tema nos foi sugerido pela espiritualidade que dirige a nossa Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Nós sabemos, primeiro slide, por favor. Nós sabemos que a epilepsia é uma patologia de alta incidência no meio médico, no atendimento médico. Cerca de 0,5%, outras estatísticas, 2% da população em qualquer idade no mundo tem epilepsia. Uma incidência muito alta de uma patologia que traz repercussões graves no campo social, econômico e emocional para o paciente. O epilético, pelo medo das crises convulsivas e pela limitação que esses processos trazem, tem a sua vida limitada em vários aspectos, sendo obrigado muitas vezes a usar medicação por toda a vida. Nós não somos neurologistas, mas as informações que temos que a abordagem é tão complexa que, por exemplo, a suspensão da medicação anticonvulsivante é hoje feita sem um critério de certeza ainda. Mas, por que pensar em obsessão? Será que a obsessão pode realmente provocar doença desse tipo? A obsessão não seria só um processo que causasse doença mental? Nós, então, vamos encontrar na obra de Kardec uma explicação para isso, quando ele nos ensina que a obsessão pode provocar não só alterações mentais com pequenos sinais perceptíveis exteriores, mas até a perturbação completa do nosso organismo físico. A obsessão pode levar à morte do corpo físico. Então nós encontramos aí uma brecha para se aceitar que a epilepsia possa ser provocada por um processo obsessivo. Mas daí afirmar-se que epilepsia tem essa etiologia, demanda um tempo de estudo e um passo maior. Por que se pensar na associação dos dois processos? Quem afirmou isso? Quem lembrou essa questão? Se nós procurarmos a história, nós vamos encontrar explicações possíveis para isso. Desde os tempos muito antigos, nós encontramos nos livros de história a associação das convulsões e dos desmaios com a presença e a atuação de espíritos, de demônios e de anjos. Essa associação, essa relação dos dois processos fica muito evidente quando nós lemos alguma coisa sobre a história de Roma. Não sei se isso é verdade, mas nós sabemos que a crise convulsiva é chamada de mal comicial. O processo que o paciente apresenta após a crise convulsiva é apelidado de estado pós-comicial. Por que o comicial? Nós encontramos nos livros uma explicação que é a seguinte: havia em Roma os famosos comícios. E se alguma pessoa apresentasse uma crise convulsiva durante esse comício, ele era interrompido, porque se entendia, se pensava que os deuses estavam atuando mostrando o seu desacordo, a sua não aceitação da proposta em discussão. Mas a medicina não aceita esse tipo de probabilidade, de raciocínio. Onde nós encontraríamos uma justificativa para se estudar essa associação?
essa ligação das duas patologias. E nós fomos ao Evangelho, buscamos Lucas, médico, o grande médico que se tornou um dos evangelistas, e encontramos a seguinte narrativa no Evangelho de Lucas. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao pai. Uma análise médica dessa descrição nos permite o diagnóstico de epilepsia generalizada, tônico-crônica. Se nós buscarmos o Evangelho de Marcos, que relata o mesmo quadro, nós vamos encontrar que ao final, após a intervenção desobsessiva e curativa de Jesus, o filho, o menino, fica estirado no chão, como morto, e muitos dizem, morreu. Essa é a fala no Evangelho de Marcos. É importante nós memorizarmos isso, porque esse estado pós-comicial será importante no raciocínio que faremos após. Mas se nós nos detivermos na análise dessa passagem do Evangelho, nós vamos observar duas coisas. Primeiro, que já havia por parte do Pai esse conhecimento. Antes de procurar Jesus, ele procura os apóstolos, afirmando que meu filho é possuído por um demônio. Antes de Jesus já se tinha essa convicção da associação de epilepsia e obsessão. E Jesus não nega, Jesus aceita a afirmativa do Pai e promove um processo de desobsessão através da psicofonia atormentada e conversa que se apresentava no menino e conversa com o espírito, induzindo a abandonar o paciente. Então Jesus prova que existe a epilepsia por obsessão. Eis um grande achado. Resolveram-se todos os problemas. Tudo é obsessão. Surge o entusiasmo, não há necessidade de médico, para que remédio? O tratamento do epilético é encaminhá-lo à casa espírita, fazer desobsessão, e alguns ainda dizem o tal de desenvolver a mediunidade. Mas Kardec, que veio para nos esclarecer e nos auxiliar na compreensão da fala de Jesus, vem e retira esse nosso entusiasmo, quando no Livro dos Espíritos Boa tarde. Ocorre que produz um desequilíbrio nesse nível. E nós vamos buscar em André Luiz uma explicação do mecanismo da formação da doença física ou mental, não importa, pela obsessão. Nós sabemos que todos os nossos corpos, todos os nossos órgãos e células são administrados, governados pelo nosso espírito,
que, se harmônico com a lei, é um governante correto e nós temos saúde. Mas, toda vez que nós cometemos um erro, cresce em nós a situação de culpa, e essa culpa, pelo nosso governo do Espírito, vai se refletir nos nossos corpos como uma área de remorso. Que área seria essa? A área que nós utilizamos para o erro, ou a área que nos vincula, que nos lembra o nosso erro. No nosso caso aqui, nós poderíamos pensar o seguinte, que os pacientes com o passado de abuso de inteligência ou que lesaram o seu sistema nervoso central, por exemplo, por traumatismo crânioencefálico em atos de autoextermínio, criariam nessa região do cérebro uma área de remorso a se refletir no corpo físico. Bom, mas como daí chega a crise convulsiva? Nós sabemos que o sistema nervoso central é um tecido muito sensível a qualquer estímulo. O limiar de despolarização celular do cérebro é muito baixo. Então bastaria, vamos imaginar, que houvesse um desequilíbrio emocional do indivíduo que é convalescente ou tem uma cicatriz perispiritual nessa área que se reflete no corpo, para desencadear uma crise convulsiva, e nós teríamos então uma epilepsia de origem anímica. E podemos continuar o raciocínio imaginando que, se já temos a predisposição, estamos instáveis em função do nosso remorso, e se associarmos a isso uma interferência obsessiva, ou seja, uma emissão tóxica mental do obsessor, nós vamos ter um processo de desencadeamento da crise convulsiva com facilidade. Para tentar, então, entender esses quadros, nós vamos passar alguns casos clínicos que facilitariam o nosso raciocínio. Daqui a pouco eu vou ter uma convulsão aqui. Primeiro caso, Esther, moça de 15 anos, sadia. É importante pensar em sadia, porque seria, no nosso quadro, realizada. E após a crise convulsiva, tônico-crônica, ela entra em estado crepuscular. O que é estado crepuscular pós-comicial? É uma situação em que o paciente, após a convulsão, ele apresenta distúrbios da fala e automatismos do conhecimento, da palavra e da ação. A pessoa entra em movimentação inabitual para ela. Mas ela teria então um diagnóstico que nós falamos, crise convulsiva generalizada, tônico-crônica com estado crepuscular. Porém, o estado crepuscular dela se manifesta de uma forma interessante. Ela tem a convulsão, se levanta e agride ao pai. Até então era aniversário dela, ela idolatrava o pai. Uma atitude completamente inusitada, porém lógica. Ela não sai conversando coisas desconexas. A análise espiritual, feita por Bezerra de Menezes, mostra o obsessor ligado a Esther, e o estado crepuscular é a manifestação do obsessor inimigo do pai, através da psicofonia atormentada. Então, a epilepsia por obsessão. O passado de Esther, abuso da inteligência com prejuízo ao semelhante. Proposta de Bezerra de Menezes, terapia desobsessiva, clássica de Kardec e medicação acadêmica. Caso 2, mesmo diagnóstico, Viviane, 20 anos, epilepsia generalizada, tônico-clônica, quadro grave, em status epilético. Após a convulsão, ela entra em sono profundo e depois de tempo variável acorda com cefaleia e amnésia. É o mesmo diagnóstico, porém a evolução pós-convulsão é diferente. A outra havia o estado crepuscular, aqui existe sono profundo. A avaliação espiritual, não há obsessão atual. Não há obsessão atual. O passado espiritual é semelhante ao abuso da inteligência com prejuízo ao semelhante, porém, Viviane, na última encarnação, angariou vários inimigos
que por obsessão na encarnação passada levaram à loucura, ela desencarna, a obsessão continua no plano espiritual, onde a ela apresenta convulsões pela ação de desencarnado sobre desencarnado na obsessão. Ela adquire o direito de reencarnar, já sem vinculação com os obsessores antigos, mas aqui na Terra, quando ela relembra do seu passado ou os vê em desdobramento, Esther repete a crise convulsiva por uma questão de reflexo condicionado. A repetição de um fato leva ao automatismo, e toda vez que ela se lembra do que se passou, ela repete a crise convulsiva. É interessante pensarmos o seguinte: não há obsessão atual, mas é um passado de sequela, digamos assim, de processo obsessivo. Terapêutica proposta por Bezerra de Menezes, reforma íntima, medicação, fluidoterapia. Viviane, esse segundo caso, está um passo à frente de Esther. Caso 3, Marcelo, paciente lúcido quanto às realidades espirituais, dedicado à reforma íntima, epilético, com o mesmo diagnóstico de Esther e Viviane, porém só com convulsões noturnas e pouco frequentes. Ele fica sintomático enquanto se mantém no trabalho edificante, e quando se afasta dele, reaparecem as crises convulsivas. Não há obsessão pela análise espiritual. Fisiopatologia, obsessão com crise convulsiva por reflexo condicionado. Mesmo processo de Viviane, erro no passado boraboso da inteligência, prejuízo ao semelhante, submetido na espiritualidade a um processo obsessivo grave, onde ele apresentava crises convulsivas. Consegue-se o desligamento, ele reencarna, mas à noite, no desdobramento, ao readquirir algum grau de memória, ou ver os seus antigos obsessores, ele entra em convulsão por reflexo condicionado. Marcelo está à frente de Viviane, na escala Esther, caso 1, Viviane, caso 2, Marcelo, caso 3. Esse caso nos ensina a necessidade da compreensão do tempo, da convalescência, É a mão de Deus nos dizendo: se você errar de novo, vá e não peques mais. É um ensinamento, há a convalescência, e se nós voltarmos atrás na reforma íntima, a convulsão volta a ocorrer. Próximo caso, criança de 8 anos com paralisia cerebral. Veja bem, esse é um quadro orgânico. Anteriormente, os 3 casos anteriores era de epilepsia primária, idiopática. O paciente tem lesão orgânica, nós classificamos como epilepsia secundária. Crises frequentes, generalizada, tônico-clônica. Apesar de ser orgânico, que nos levaria a pensar que não há obsessão, mas a análise espiritual desse caso identifica 2 obsessores com conhecimento avançado, que por imposição de mãos emitem, segundo André Luiz, uma substância escura que produz como consequência crises convulsivas. Então esse caso nos ensina que existem situações mistas. A presença de doença orgânica não descarta a presença de obsessão. Esse caso também nos mostra que não há estado crepuscular e há obsessão. Porque Bezerra de Menezes, analisando aquele primeiro caso do estado crepuscular, Bezerra de Menezes afirma, crise convulsiva, seguida de estado crepuscular, é diagnóstico de obsessão. É a manifestação do obsessor após a crise convulsiva. Mas aqui há obsessão e não há estado crepuscular. Talvez, pela impossibilidade neurológica do paciente, ou talvez por opção do desencarnado. Eram desencarnados com grande conhecimento técnico, ou seja, a falta do estado crepuscular não descarta a presença de obsessão. Existem casos mistos, e esse caso em especial nos fala de uma terapêutica fundamental,
Quem fazia profilaxia das convulsões ou o término era a presença da mãe. A autoridade do amor materno era tal que os obsessores se afastavam e a criança passava bem. Próximo caso. Pedro, doente mental. Mesmo diagnóstico médico, quadro de crise convulsiva generalizada, aqui já se tem um diagnóstico de processo obsessivo. O paciente apresenta a crise convulsiva e é socorrido por amigos encarnados espíritas que lhe aplicam o passe, cessando a convulsão. E Pedro entra em sono profundo. Não há estado crepuscular, apesar da visão espiritual identificar o obsessor ligado a Pedro. Pedro não terá lembrança do que ocorreu, mas em espírito desdobrado, ele arquiva o que está acontecendo e evolui e se equilibra. Por que não há estado crepuscular? Não é obsessão, subjugação, mas a terapêutica do passe está evidenciada aí na sua eficácia. O passe, desvinculando o obsessor e o obsediado, não permitiu a ocorrência do estado crepuscular, como ocorreu na descrição de Lucas e de Marcos. O rapaz era doente mental, subjugação. No entanto, após a terapêutica de Jesus, ele entra em sono profundo e alguns dizem, morreu. O passe é capaz de paralisar a convulsão, mesmo por processo obsessivo, por desvinculação do desencarnado. Esse caso nos trouxe algumas informações importantes para nós espíritas não prometermos milagre ao paciente. A análise do mentor, que aborda o caso, afirma o seguinte: após a terapia desobsessiva exitosa, Pedro não ficará assintomático. Sobrevirão as convulsões por reflexo condicionado, até que a reforma íntima o cure. Há uma escala, uma gradação até a cura total. Próximo caso, paciente com processo de etiologia mista. É uma paciente que frequenta uma casa espírita, a orientação espiritual esclareceu o diagnóstico. Há obsessão, mas há lesão orgânica. Terapia desobsessiva exitosa, associada à medicação, beneficia o paciente até que ela se torne assintomática. Esse caso nos traz um ensinamento mostrando a vivência, a realidade da obra de Kardec e das obras subsidiárias. A paciente, após estar assintomática por algum tempo, conclui, entre aspas, que ela já está curada e que não precisa de medicação. Conclui, entre aspas, por quê? Nós sabemos a estratégia dos nossos irmãos obsessores, que se utilizam do recurso quando abordamos o paciente com a terapêutica desobsessiva, ou eles pressionam o paciente, piorando o seu quadro, para que ele conclua que a terapêutica espírita é pior, ou eles apresentam convulsões pela ação desencarnada, para que, conhecendo a fragilidade da vontade do paciente, o paciente se sinta bem, recupere-se completamente e logo depois relaxe a sua vontade de reforma íntima e eles então retornam, piorando novamente, reaparecer no quadro clínico. Então o resolveu, entre aspas, não foi ela que resolveu. Quando ela estava bem, a influenciação mental permitiu, pelo diálogo com o obsessor, que ela concluísse que estava curada. A evolução dessa paciente é que, sem a medicação, retornam as crises convulsivas, ela desiste da terapêutica espírita e hoje o quadro clínico dela é de convulsões frequentes. Uma nova situação aqui, que André Luiz nos recorda e que valeria a pena nós analisarmos para reforçar que a epilepsia pode ser seguramente secundária a um processo anímico. E na obra No Mundo Maior, ele nos traz a aplicação da teoria do reflexo condicionado que nós citamos nos casos anteriores, que nós vamos ler. Temos milhões de pessoas irracíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina,
convertendo-se em portadores de pequeno mal epilético. Ou dementes precoces, que teriam como mais eficiente terapêutica a educação mental, o que não quer dizer que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso da medicação clássica. Então, é André Luiz analisando a questão da epilepsia, mostrando que a doença pode ser adquirida aqui e agora. Não é um processo kármico. E fica lógico pelo raciocínio que ele nos permitiu fazer anteriormente do mecanismo da epilepsia, da crise convulsiva, que a irritabilidade, o ódio, a raiva, constitui-se numa agressão vibratória a um tecido cerebral muito sensível, facilitando o aparecimento do desequilíbrio da eletrofisiologia do cérebro. Bom, diante dessa análise que nós fizemos, nós vamos nos atrever a fazer conclusões. Na realidade, a conclusão é só o apelido do slide. Eu estou trazendo aqui algumas frases que nós colocamos para que nós possamos pensar juntos. É muito atrevimento meu concluir alguma coisa, né? Então vamos lá, nós vamos ler as frases. Os quadros de epilepsia podem ser provocados por obsessão, mas existem casos sem ação de desencarnados e casos mistos. Independente da etiologia, com ou sem envolvimento obsessivo, há necessidade de medicação da medicina acadêmica. 3. Os quadros secundários a processo obsessivo, se não socorridos em tempo hábil, podem evoluir para lesão física. 4. Segundo Bezerra de Menezes, a presença de estado crepuscular pós-comicial é diagnóstico de ação obsessiva. 5. O estudo dos casos clínicos sugere que a maioria dos quadros de epilepsia representa processo obsessivo atual ou de vidas passadas, e que todo paciente epilético deve ser abordado com terapêutica nesse sentido. As exceções seriam os casos de lesão cerebral em vidas passadas, pelo exemplo que nós demos do suicídio com traumatismo crânioencefálico, ou o relatado no caso 7 de André Luiz, o reflexo condicionado pela irritabilidade. A terapia desobsessiva é altamente eficaz, devendo ser utilizada como preconiza a obra kardeciana. Existe uma sequência evolutiva do processo de cura. Obsessão com lesão física. Obsessão sem lesão física. Obsessão por reflexo condicionado. Estado convalescente e cura. Bom, ficam aí essas frases para análise dos nossos irmãos. A profilaxia. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus. Obrigado, meus irmãos, obrigado.